31, minha gente, 31. A gente nem deu oi. Oi, pessoal. Oi, gente. Hoje estamos aí firme, forte e rígidos. Pra mais uma. Pra mais um Berserk. Antes de tudo, eu vou mandar um salve, porque a gente perguntou se as pessoas sentiram nossa falta e as pessoas sentiram nossa falta. Exato, e algumas pessoas não foram mencionadas. Foi mal aí, pessoal, mas aí vai. O Jefinho aí, Jefferson Alves, o Jefferson Alves 150. Um abraço pra você, meu amigo. O Jefferson, ele comentava bastante nos primeiros. Depois ele sumiu, mas acho que ele agora tava, ele voltou. ele tava Tava assistindo, assistindo, só sim. que sem comentar. É nóis, Jeff. O Pedro Afrânio, @ Pedro Afrânio. Pedrinho! Fala, Pedrinho. Um salve pra você, um abraço. E A Diana. Diana Kitsune, ou @KitsuneKami. É isso? E os de sempre, né? O Nick Devil, a Danizinha, firme e O fortes. pessoal aí que tá sempre Ó, comentando. agradecemos muito. E o... Quem que tinha comentado agora? Acho que foi o Nick Dave. Falou pra gente assistir 33 e 34 juntos. Então vai dar certinho. 31, 32 agora. Como é que fala? Dobradinha. Dobradinho. E o 33 e o 34 também na quinta-feira que vem, dobradinha. É isso, minha gente. Bora É que, nóis, pessoal. que eu quero ver. Vamos ver qual que é. Guts ataca o carrasco gigante e usa a roda para se defender. Mas ainda assim, Guts consegue ferir o monstro no ombro, que começa a chorar. O dos alicates partia Vai pra cima, chorar. mas Guts o expulsa e já se preparava para matá-lo. Mas antes que o fizesse, o das correntes lança a garra, mirando a cara do espadachim, que precisou se proteger com a Dragon Slayer. O da roda então pega impulso e empurra Guts com tudo, o colidindo com uma coluna. Ele cai e sai rolando. Bem no momento que o gigante tentava esmagá-lo com a roda, Guts se joga para o lado e contra-ataca, o decepando o pé direito. E quase que ao mesmo tempo, Guts lançou uma faca no olho do carrasco dos alicates. O espadachim levanta. Farnese estava em choque. E olhando para Moscos, ela se perguntava o que diabos estava acontecendo. E enquanto isso, Nina se encolhia no canto, completamente dominada pelo medo. Guts avançava novamente contra o da roda e o rasga na lateral do braço esquerdo. Isidro continuava tentando se unir à batalha, enquanto Jerome o segurava. Mas ele consegue se soltar ao acertar o cavaleiro com uma cabeçada. Com um sorriso malicioso, o garoto encarava Moscos, que por sua vez abria a boca, se preparando para disparar uma rajada de fogo no espadachim. Mas o Máscara de Corvo o impede. Espere um momento, meu mestre. Essa tarefa é nossa. Deixe-me resolver isso para o senhor. O mestre deve se concentrar em sua missão sagrada. Ele dá um passo à frente e diz para os carrascos gêmeos tomarem conta de Moscos, que já estava de saída. Guts grita por Casca, e bem nesse momento, Isidro e Puck partiam para cima do quadradão. Isidro lhe lascou uma pedrada, enquanto Puck o atacou com o golpe mortal dos elfos no Tenshin, mas não deu em nada. Moscos nem sentiu. Guts corria até ele, mas o corvo logo dispara uma chuva de penas cortantes. Guts tenta se defender com o braço de ferro. O corvo então atacou com seu bastão colorido. Guts se esquivou, mas acabou tendo sua cabeça agarrada pelas patas do monstro, que também haviam se modificado. Pareciam pernas de pássaros, com unhas afiadas. Que Enquanto isso? na caverna do ovo do mundo perfeito, Luca falava: Não acredito, não pode ser. Isso é verdade? Sim, é verdade. Respondeu o ovo. Olha como é que ele Você fica. mesma já deve ter presenciado alguns fenômenos, ou milagres, como vocês humanos costumam dizer. É fato que eu tive participação em alguns, mas o que fiz foi apenas conceder poder àqueles que desejavam, aqui na Terra Sagrada. Tudo se prepara para o momento vindouro. Apenas acelerei um pouco as coisas. Não vê que você também guiou aquela bruxa até aqui? Sem ao menos se dar conta? É como vocês mesmos dizem. Tudo está acontecendo de acordo com uma vontade maior, ou de acordo com o destino, quem sabe. Tudo não passa de um presságio do momento certo, pois em breve surgirá, em troca da minha pequena existência. Ou melhor, em troca da minha presença, que sequer era notada neste mundo. Luca pergunta por que o ovo está lhe contando tudo isso. E é nesse momento que o caveira chegava no buraco e disparava um ataque. Mas o ovo conseguiu fugir mais uma vez. Não importava quem fosse, eu só queria conversar com alguém um pouco, antes de desaparecer. O ovo falou, lá de cima. Chamando o cavaleiro de Senhor Morte, Luca pergunta o que ele e o ovo são. Isso não diz respeito a humanos. É melhor que não se envolva demais.
Embora, dependendo do que acontecer agora na Terra Sagrada, este princípio possa ser alterado. Eles começam a ouvir um barulho bizarro vindo lá de cima. O local treme e algumas pedrinhas caem. O caveira encontra o berrelete do ovo, o come, pega Luca e sobe para a Ele é superfície. um comedor de Quando chegam lá, berretes. se deparam com um monstro gigantesco. Um novo sangradouro, mas dessa vez não formado apenas por sangue, mas também por corpos. Por todos os corpos que forravam aquele chão. Bizarro. Guts seguia tentando se soltar das garras do corvo. Então o monstro das correntes o imobiliza o braço direito. não, E o dos não, alicates imobiliza o braço esquerdo. Ele não podia se mexer, então não pôde fazer nada. Quando o Mosgo saía voando para o lado de fora da torre, levando Casca em seus braços. E Isidro seguiu grudado na cabeça do monstro, e Buck na cabeça do Isidro. Pelo crime de atentar contra a vida dos sacerdotes do Vaticano, o condeno à execução da roda. Diz o corvo. O gigante então golpeia Guts no tronco com a roda, o jogando pra longe. Ele se colide com uma coluna e cospe sangue. O gigante o ataca novamente e o faz atravessar a coluna. Guts cai, mas puxando a corrente. O carrasco com um só braço o faz levantar. O gigante estica sua roda mais uma vez para disparar o golpe final. Guts não conseguiria escapar, então estica seu braço de ferro, baixa o punho e puxa a corda. Bem no momento em que é acertado, ele estoura o estômago do gigante. E aproveitando o impacto do golpe, faz um giro e rasga o estômago do carrasco das correntes com a dragões. Aí sim, Guts cai, e o dos alicates já partia rapidamente em sua direção. Guts lhe joga 2 bombas na cara, estraçalhando seu rosto, e finaliza-o furando com a dragão esfera. Ele joga o verme no chão e encara o último que faltava. Oh Deus, sou eternamente grato por permitir a um ser como eu presenciar um milagre como esse. Nos momentos finais de minha vida, ao fim deste destino cruel, ele dispara novamente uma chuva de penas, ao mesmo tempo em que avançava, mirando seu bastão com lenha. Guts nem tentou desviar, ao mesmo tempo em que teve a garganta presa pelo bastão e a cara toda furada pelas penas, ele balançou sua espada. Quebrou o bastão e rasgou a garganta do carrasco, que caiu de Caralho. joelhos e desfrutou de sua agonia. Guts estava para se Povo retirar. masoquista. Passa por Jerome e depois percebe Farnese. Só agora Jerome percebeu que ela também estava na capela. O local começa a tremer. As estátuas desabam, assim como as paredes e o teto do mosteiro. Enquanto isso, o Caveira e Luca presenciavam o nascimento da criatura de 1000 corpos. A besta que nasceu do chão, forrado de morte, estava se multiplicando. Luca dizia que isso era parecido com o que viu na torre, só que 1000 vezes pior. É a concentração de todo o ódio que ronda esta terra. Reagiu às anomalias ocorridas dentro da torre. Todos marcados pelo estigma estão aqui. Mas não esperava ver isso de forma tão sólida, sem que o portal estivesse aberto. Uma das grandes cabeças percebe os dois e avança, ao mesmo tempo em que o Caveira puxa Luca e sobe em seu cavalo para fugir. A entrada do mosteiro estava coberta por poeira, pois algo saía de lá, destruindo tudo. Azan ficava boquiaberto ao presenciar tal fenômeno. O sangradouro dos mortos novamente nasceu. Ele já era Esse imenso, desenho. mas sequer tinha saído por completo. Então as paredes começam a se quebrar. Era esse monstro que causava todo esse terremoto. Farnese tropeçava e saía rolando pela escada e estava prestes a cair de uma Quem que abertura vai salvar na ela? parede. Mas Sérpico apareceu e a salvou, a segurando e a ajudou a subir. Do céu, Mosgos, Isidro, Buck e os carrascos viam o que acontecia com a torre. Ela estava torta, como se estivesse prestes a cair. E a destruição de seu topo formava uma grande mão. Uma simulação Ó, da já sabe o que vai grande mão acontecer, de né? Sim. É o segundo festival lá, né? Pepe e as outras garotas viam o que acontecia com a torre. E logo também escutam gritos de desespero vindo do campo de refugiados. As pessoas estão transformadas em feras e devoravam umas às outras, enquanto ateavam fogo no Que campo. isso, uma criança. Guts levantava, É uma enquanto criança? se perguntava o que Que? havia acontecido. Então ele olha pra frente e vê aquilo. As chamas haviam formado um grande estigma do sacrifício. Uou, tô arrepiada, caralho. Que isso? Daí o Fentinho vai dar as caras? Eu lembrei que vai aparecer os Ai, que saudade do mensageiros Fento. da vontade maior do mal.
Bom dia, Nossa, vídeo passou curtinho, eu rapidinho. sei, mas... Vamos pro segundo. Vamos pro... Próximo já. O 32. Berserk, episódio 32. Todos os episódios na playlist, link na descrição. Valeu, Azan doutor. ordenava que seus homens se afastassem da torre e ajudassem os feridos. Ele começava a olhar para os lados à procura de Farnese, mas não a encontrava. Um dos cavaleiros alerta Azan que os refugiados estão correndo aos montes na direção deles, gritando por socorro. Eles estavam sendo seguidos pelos que foram transformados em feras. Azan percebe que estão alterados, como os hereges na caverna. O sangradouro que destruiu a torre continuava a se arrastar. Eles estavam cercados. De um lado vinha o sangradouro, do outro, os homens beatificados. Mas então, uma rajada de fogo é disparada dos céus, queimando assim a besta de sangue. E depois, os homens bestas. Azan não entende o que diabos foi isso. Então um de seus homens aponta Diabo para o é alto, isso? dizendo: Mestre Azan, olhe! Lá em cima estava Mosgos, seus carrascos, Isidro e Puck. O quê? Mestre Mosgos? É um anjo? Azan se questiona, incrédulo. Mosgos retira Isidro de sua cacunda e o joga para o lado. Então diz em tom de pregação: Oh, rebanho de Deus, não há mais nada a temer. Não importa quais truques ardilosos os hereges usem contra nós. Mantendo nossa fé imaculada, Deus há de mostrar o poder de seu milagre e acabar com as forças do mal. Olhem para mim, meus fiéis. Esta sim é a manifestação do poder divino. As asas sagradas que varrerão o mal da terra. O povo começa a se ajoelhar profeta. e adorar Mosgos, o chamando de nosso anjo protetor. Neste momento executaremos esta bruxa na fogueira, pois ela é a origem de todo o mal que assola sim. esta terra sagrada. Assim, colocaremos um ponto final em todos esses fenômenos malignos que ocorrem ao nosso redor. Guts, nos destroços da torre, ouviu os berros de Mosgos, que por sua vez lançava mais uma baforada divina no sangradouro, que voltava a levantar, enquanto seus carrascos eliminavam com seus serrotes os beatificados. Mosgos ordenava ao povo que levantem a estaca enquanto ele e seus carrascos detêm os demônios. E assim, o povo faz. Azan e os cavaleiros se juntam à batalha. Isidro estava pendurado em um muro da torre e tentava subir. Puck se perguntava se Guts estava bem, quando percebe que Casca estava sendo puxada por correntes, por vários homens que a gritavam e a puxavam os cabelos. A condenavam como bruxa e diziam que ela teria o que merece. Guts estava para partir em seu resgate, mas ele logo é cercado por várias daquelas gosmas de sangue. Ele segurava o punho da espada. E atrás, o corvo retornava, dessa vez fundido ao sangrador. Credo. Olha isso. Aquele cara não morreu? As gosmas começam a se modificar, dando forma aos 4 anjos. Aos 4 anjos da mão de Deus. Guts esquece completamente de seu objetivo e é alimentado por uma raiva incontrolável. Ele avança no void de sangue Ele e sobe. o parte no meio, mas ele volta a tomar forma. O que é isso? São as almas dos mortos se juntando e formando esses monstros? Guts lembra das palavras do cavaleiro, que lhe disse que o que estava para acontecer era apenas um reflexo do ritual do eclipse, apenas um vestígio de algo iluminado por um sol decrépito, que faz sua sombra se estender longamente por toda a terra. Sombra? Quer dizer que esses monstros não são reais? Não sinto toda aquela dor no meu estigma, mesmo estando tão próximo deles. Ou seja, não são os verdadeiros. Então, afinal, onde ele está? De repente, Guts arregala seu olhar. Lutar ou salvar tem apenas um propósito em mente. A possibilidade de realizar ambos é remota. Ele lembra, uma hora como essa, e eu ainda estava em dúvida. Ele grita para os monstros saírem da frente e os rasga com a espada. Casca já estava presa na estaca. E os Sai homens da frente, faziam mais Satanás! Guts seguia lutando, tentando sair dali. É igual. Tudo igual àquela vez. Vai tudo terminar como daquela vez? De novo. Não vou conseguir salvá-la.
O Cavaleiro Caveira havia se livrado da criatura que o seguia. Ele deixa Luca próximo ao campo de refugiados. Thanks a lot. E agradece. O Caveira Muito diz pra obrigado. ela, caso tenha amor à sua vida, para se afastar dessa terra o mais rápido possível. E nem pensar em chegar próximo daquela torre. Deu papo. Luca confessa que está louca pra dar no pé. Mas não é assim que as coisas funcionam. Pelo visto, não é algo que eu possa impedir com minhas próprias forças, não é? Então não faz diferença se eu for até lá de novo. Sei que parece teimosia, mas preciso ir. Ela conclui, novamente agradece e corre na direção do mosteiro, enquanto diz que vê o Caveira por aí, o chamando de Senhor Morte. Ele, por sua vez, fica impressionado com a coragem da mulher, que mesmo após presenciar um fenômeno da maior estranheza, se joga Sim, novamente volta no meio de pra lá. tudo, sem sequer pedir por ajuda. Ele se pergunta se essa seria a tal coragem dos tolos. Nesse momento, alguém se aproximava. O Senhor Morte sacava sua espada, pois ele já sabia quem era. Afinal, esse é o reflexo daquele momento. Então, atravessando a neblina, ele surge. Nosferatu Zod, Zod. o imortal. Tá mais estiloso ainda. Lamento dizer, mas não cabe aos humanos alterar o roteiro de tal evento. Nós já fomos tragados para essa correnteza do destino. Murmurava o ovo do mundo perfeito, escalando a torre da condenação. Falta pouco. Muito em breve, minha vida se extinguirá. E no exato momento, ao menos no último instante, quero estar no topo para ver meu mundo ruir. Será que, se eu tivesse encontrado aquele sacerdote antes, como todos daquele grupo de torturadores, minha vida teria sido de alguma forma diferente? Eu poderia ter me tornado alguém a quem eles tratavam por nome. Mas não, eu não o encontrei. Muito pelo contrário. Talvez eu tenha nascido exatamente por estar sozinho, olhando para o mundo daqui de cima. É essa a impressão que tenho agora. Esse mundo que eu tanto adorei e que tanto me desprezou. Nada mais que isso. Agora já chega. Tudo é como Ponha tinha um que fim ser. nisso. Então foi assim. No meio do caminho, o ovo percebe o feto amaldiçoado caído, Feto todo ao fetinho. queimado. Este feto salvou a vida da bruxa algumas vezes. Estranho. Ele tem um corpo carnal, mas não é humano. Gastou todas as suas forças. Está prestes a morrer. Vai ajudar? Você é igual a mim? Oh, bebê Ele grotesco. vai comer. Ele coloca o feto na sua Ai, língua, que isso? possuía um estigma, e o guarda na boca. Então venha comigo, no berço do novo mundo incubado dentro de mim. Ok. E tenha bons sonhos. Fez assim, ó. Só. Os preparativos Mandou pra para a dentro. execução de Casca estavam prontos. De cima do resto da torre, Isidro e Puck tentavam pensar em algo para impedir isso. O elfo então percebe Jerome, Nina, Farnese e Sérpico do outro lado. Na frente da comandante e do arauto, Jerome fingia estar prendendo Nina, a chamando de maldita herege. Mas cochicha que na primeira oportunidade eles vão fugir. Mas Farnese estava pouco ligando para isso. Ela ainda não havia superado tudo o que viu. Isidro coisa, então né? grita por Jerome, dizendo que ele chegou em boa Coisa, hora. mulher. Jerome se faz de desentendido e Isidro continua gritando. Vou checar as coisas. Comandante, mantenha a distância. Ele diz nervoso, correndo até Isidro e carregando Nina. Nesse momento, Moscos grita para que deixem o fogo purificar este lugar. Guts seguia cercado pelas criaturas de sangue. Conforme ele atacava, partículas do monstro respingavam em seu corpo, o queimando superficialmente. A fogueira abaixo de Casca é acendida e ela grita de desespero. E enquanto isso, o sangradouro só crescia. Com a ajuda de Jerome, Isidro havia amarrado uma corda na cintura e prendido em um tronco. Os pés de Casca começavam a queimar e o garoto pulou e parou bem ao lado da mulher. Com sua espada, ele cortou a corda que a prendia e a abraçou na barriga. A outra ponta da corda estava amarrada a uma grande rocha. E depois do sinal de Jerome, Nina jogou Ó. a rocha e o impulso fez Isidro Belo voltar ao trabalho topo em junto equipe. de Casca. viu Moscos só? enlouquecia e voava até o grupo, que corria o máximo que podiam. Esticando sua mão, Moscos Ai. derruba Casca e Isidro. Ele diz que não vai permitir que escapem. E nesse mesmo instante, Isidro, Puck, Jerome, Nina, Sérpico e Farnese olhavam para o céu. Pois Guts havia atravessado o sangradouro e pulado desgovernado na direção de Moscos, mirando a matadora de dragões. Eles estavam errados.
Guts não era apenas uma sombra refletida na água. Ele fincou sua espada no peito e o pescoço do Dale, monstro. dale. E colidiu com força no chão. Guts levantou, coberto por sangue e fumaça, enquanto Moscos estava caindo. Olha só, gato. Mas que porra é essa? Um segundo atrás, vi alguma coisa de relance. O que era aquilo? Aquele era... Guts olha para o alto, na tentativa de ver o que achava ter visto. Mas não havia tempo para isso, pois um dos carrascos gêmeos tentava capturar Casca. Isidro a puxa para o chão, a fazendo desviar do ataque. Ele mostra seu dedo do meio, falando que ele podia continuar tentando. Então o segundo irmão partia em sua direção, o deixando em choque. O criminoso que procuras é esse garotinho? Diz Puck. Guts dava um passo para ajudá-los, mas nesse instante, Mosgos levantava e disparava um golpe rapidamente. Por pouco, Guts conseguiu se defender com a espada, e o impacto o jogou para trás. Mas que merda é essa? Guts se pergunta. O carrasco estava para pegar Casca, mas de repente é atacado. Jerome o acertou de raspão no braço esquerdo, e depois olha para Farnese e Sérpico com cara de bunda. Neste instante, a nova aparência bizarra de Mosgos é revelada. Que isso? Ele estava completamente petrificado. Suas asas de anjos pareciam ter se tornado grandes braços de rocha. Ele diz estar agindo em nome de Deus, afirmando que esmagará os inimigos da igreja. O povo estava admirado ao ver o que ele se tornou. Um anjo de pedra veio destruir os demônios e nos salvar. Farnese dizia consigo Vai mesma nessa, que pessoal, aquilo vai parecia nessa. mais um monstro. Mosgos ergue sua Bíblia, que fora rasgada ao meio, e diz que ela serviu de escudo contra a lâmina impura de Guts. Ele aponta para seus carrascos e lhes diz para capturarem a bruxa depressa, e afirma que os outros pecadores serão torturados. Ele começa a chorar sangue e avança na direção de Guts, dizendo que irá despedaçá-lo, membro por membro. Ao mesmo tempo, Guts se jogava para frente e disparava uma investida com a espada, acertando Mosgos na cara. Isso aí. Mas de nada adiantou. O que faz o fiel dar risadas. Os gêmeos avançavam contra o grupo. Guts olhava para trás, mas ele não podia fazer Pô, o nada. Cavaleiro Caveira E podia dar uma modificando mão, suas né? asas de pedra, Mosgos cria vários braços e ataca com tudo, acertando o espadachim de todos os lados. Guts se encolhe e tenta se proteger o máximo que pode com a espada. Então Mosgos cospe uma rajada de fogo que envolve todo o espadachim. As chamas acabam se espalhando e queimam os carrascos gêmeos, que precisam se afastar. Isso porque Guts enfiou sua espada na boca de Mosgos. Ele diz que não vai mais ouvir os sermões entediantes do cabeça de pedra e empurra sua espada com tudo, tentando furá-lo goela abaixo, mas não consegue. Mosgos morde a espada, impedindo que Guts possa retirá-la. O servo de Deus diz que irá quebrá-la, mas antes que o fizesse, é acertado por uma faca no olho. Assim, Guts consegue recuperar a Dragon Slayer. O grupo continuava a lidar com os carrascos. Nina dizia consigo mesma que se continuasse com eles, acabaria sendo morta, além de que não é necessária. Seria apenas um fardo. Se desculpando com Casca, ela se afasta. Mas no outro lado estavam Farnese e Sérpico, caçadores de hereges. Ela fica em conflito, mas logo é cercada pelos serrotes dos carrascos. Ela fica confusa. O quê? Esperem, por que eu? Antes que fosse cerrada ao meio, ela escorrega na beira do muro e cai, se chocando com uma espécie de barraquinha. Puck diz que ela ainda tá respirando. E mudando de assunto, Isidro diz que se ao menos conseguisse mobilizar os anjos horrorosos, ele poderia fazer algo. Puck então diz que pode fazer isso, despertando total desconfiança de Jerome e Isidro. Os ignorando, Não duvidem do voa com tudo Puck. na direção dos anjos, dizendo que vai mostrar que os elfos que mandam nos céus. Ele para entre os gêmeos e emite um intenso brilho que os cega temporariamente. Isidro então dispara duas pedras, uma no olho de cada um. Assim, eles acabam caindo de qualquer jeito no topo da torre. E Jerome os finaliza, arrancando-lhes Aí, a ó, cabeça. trabalho em Eu me equipe. sentiria mais seguro com eles decapitados. Mandou bem, Pivete. Mosgos arregalava seus olhos e pergunta a Guts se ele planeja mesmo impedir seu santo ofício até o fim. Se realmente quer servir a Deus, tente colocar isso nessa cabeça de pedra. Não vou deixar que você encoste naquela mulher de novo. Enquanto Boa, isso, garoto. a criatura feita de morte voltava a se mover
mover e se arrastava na direção do povo. Guts e Mosgus avançavam um contra o outro, e o espadachim disparava a Dragon Slayer contra o crânio do inimigo, mas de nada adiantou, e Mosgus revidou com sua asa. Guts desviou na primeira, e perdeu o equilíbrio ao ser acertado de raspão na segunda. Então Mosgus cria novamente vários braços, e golpeava Guts, o jogando contra o chão. Não posso me esquivar de tudo. Não consigo quebrar a defesa dele. E nessa situação, não tenho tempo para recarregar o canhão. Onde é o ponto fraco dele? Guts se perguntou, bem no momento em que foi acertado com grande potência no estômago. Guts cai e vomita sangue. O povo gritava e vibrava como se estivessem em um coliseu. Está ouvindo a voz dos fiéis? Todos que se reuniram aqui querem ser salvos. Eles estão aguardando pela vitória de Deus. Vai sacrificar milhares de pessoas para salvar aquela bruxa? Isidro dizia que o bicho não estava falando nada com nada. Pois é. Como ele poderia salvar Ele aquelas sabe o que tá pessoas falando, matando isso aí. uma garota? Mas Puck até que vê sentido na declaração. Pois se as pessoas marcadas desaparecerem, os monstros possivelmente também desaparecerão. Bando de idiotas. Mas não sei se é Ficam assim. apenas rezando. Toda essa gente se reuniu porque estão fudidos. É por isso que rezam. Não são nada além de um sacrifício para outra pessoa. Rezar é a base da fé. Você irá obedecer às ordens de Deus. Mosgus avançava e nesse instante, Guts percebia. Abaixo de seu pescoço, uma abertura Olha que só. parecia carnal. Ele tentava se defender daqueles milhares de golpes, mas acaba levando um estrondoso soco na cara, que quase o faz perder a consciência. Seu sangue espirra no corpo de pedra do anjo dos infernos, que utilizando suas asas, joga Guts no chão. O homem estava destruído. Deus nunca vai ajudar um sujeito como você, diz Mosgus, carregando sua baforada de fogo. Mas o homem empurra seu corpo para cima, forçando a si mesmo para levantar. Eu nunca esperei por um milagre. Eu mesmo farei as coisas acontecerem. E sua carcaça não é tão forte como eu pensei. Não é impossível atravessá-la com minha espada. Você precisa da armadura mais forte para te proteger. O que significa que você é o mais fraco. Guts então lançou Aí, 4 de isso aí suas tem bombas lógica. na abertura do pescoço de Mosgus. Tá levando um pau Após a explosão, sem Guts soltou um armadura. grito Ele, ensurdecedor e disparou sua espada, se livrando do resto da carcaça daquela região, repetidas vezes. Então, quando totalmente exposto, ele avançou e atravessou a Dragon Slayer contra a garganta do maldito. Mosgus comemorava o fato de finalmente estar se juntando a Deus, mas promete que levará essa criatura blasfêmica junto. Então, com suas asas, ele agarra Guts, enquanto segura sua espada. Ele promete que com sua última baforada de chamas, o mal será incinerado. Estavam todos boquiabertos. E Guts não desistia. Ele se debatia, empurrava seu corpo para trás, para baixo. E com uma força descomunal, ele consegue se abaixar. E erguendo sua espada para o alto, ele joga o anjo em chamas para fora da torre. O Guts povo é muito admirava foda. aquele brilho cair. E quando ele se choca contra o chão, as penas de suas asas se espalham pelo campo. No fim, foi Mosgus quem fora queimado por suas próprias chamas. E no exato mesmo Poético. segundo, o sangradouro havia chegado e começava a derreter o povo. Presos na parede da torre, eles imploravam: matem a garota, matem a bruxa, rápido, por favor, matem ela. Antes de serem absorvidos, vendo aquilo, Casca tremia, desesperada. É quando Puck vê seus sentimentos, vê uma fração de seu trauma, vê aquele dia maldito. Ele tenta acalmá-la, mas ela o afasta. Até que uma mão, ferida, suja de sangue, a toca o ombro. O toque de Teu Guts homem, mulher. não parece mais a assustar. Na verdade, seu abraço a acalma. Ai, que fofos. Uma situação bem cruel, né, mas... Tá falando alguma
Valeu, Subsolo. Aquela hora eu falei que o Guts não tinha armadura, ele tem uma baita de uma armadura, né? Mas não precisa de uma armadura celestial de pedra. Apelona. Ai. O que que deu aqui? Não, mas tá normal. Então Acho que foi o áudio dele. É, pode ter sido o final. A gente tá assistindo na TV, aí parece que tudo fica muito mais lindo, né? Reparou? Ficou mais evidente as coisas, mais fácil de ver, né? Nossa, meu zóio. Meu zóio ficou regalado umas horas, assim, tentando ver Eu também. tudo, ver Tem tudo. mais detalhes. Mais detalhes Ver pra todos nós. os detalhes. Bom. O abracinho. Que acalmou a casca. Finalmente Ai, que aconteceu. lindo, minha gente. Eu achei lindo. Esse casal. Não consigo apagar a luzinha do copo. Aí. Eles são lindos. São mesmo. E um precisa do outro. É, né, pessoal? Que mais? É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E não sei, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Porque a princípio o monstro de sangue tá ali ainda, né? Não quer dizer que tudo acabou, que o Mósgos morreu. Tudo acabou, não quer dizer nada. O que será que vem pela frente? Vamos ver que a coisa ainda vai pegar fogo ainda mais. Mas o que eu gosto muito é o fato do... Quanto mais fudido o Guts fica, mais ele apanha, mais forte ele fica. Nossa, e o autor tava bem inspirado desenhando o Guts nesse capítulo, que todos os takes, vamos dizer assim, do Guts, o Guts tava um bofão. Tá Tipo, tava brabo, brabo homem. raivoso, com Muito bom. sede de justiça. O justiceiro. Muito bom, minha gente. A gente já vai assistir já. Vocês não percam. Vocês ficam na quinta-feira Quinta-feira. com os próximos do 33 e 34. Segunda sugestão de Nick Devil. Tá bom, gente, ó. Falou, pessoal. Hasta la vista, baby. Já disse o... Arrivederci. Eu lembro do Yudi.